Voltamos aqui para mais uma aula. Dessa vez a gente está falando sobre função. Já tinha algumas aulas envolvendo funções e dessa vez a gente vai falar sobre função logarítmica, tá certo? Então, nessa aula, como é mais uma introdução, a ideia é que a gente faça um estudo sobre logaritmo, tá bom? Então, a ideia de hoje do DPEM é a gente fazer uma ideia sobre logaritmo, tudo bem? Então, é, vamos dar uma continuidade aqui. Repito, os slides não são muitos slides, até mesmo para essa aula não ficar muito extensa, muito longa e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar em logaritmo é o seguinte. Primeiro que logaritmo, a gente usa as iniciais, o L e o G, que é o log, tá certo? Então é como se pronuncia, log. Então, logaritmo e log é a mesma coisa, é a mesma nomenclatura, tudo bem? Então, dá no mesmo você falar em logaritmo ou você falar em log, é a mesma coisa. Tá? A fins de cálculo, a gente usa mais o logaritmo, quer dizer, usa mais o log. Mesmo porque você escrever logaritmo no cálculo é muito extenso. Então, para facilitar, a gente usa o log, que é até mais usual. Tudo bem? Então, olha só, esse refrão eu peguei do Manuel Paiva, é um livro do Manuel Paiva. Fala o seguinte sobre logaritmo: sendo A e B números reais positivos com B diferente de 1, chama-se logaritmo de A na base B, o expoente x tal que B elevado a x seja igual a A. Se a gente for olhar pela definição, fica até muito confuso a gente pensar na definição propriamente dita. Mas assim, é importante a gente ler a definição para depois tentar entender o que ela está dizendo. Conforme vai passando os exercícios, a gente vai ver que essa citação faz sentido. Faz sentido. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte, pessoal, esse B elevado a x, esse circunflexo que vocês estão vendo aí no meio, na matemática, ele tem o sentido, aqui no digital, né? Ele tem um sentido de elevação. Então, é B elevado a x, tá certo? Então, é como se fosse o x estando lá em cima, como está aqui embaixo. Ó. Esse aqui está escrito de um outro formato, esse aqui. Essa escrita e essa é a mesma coisa. Dá no mesmo. Você pode escrever o B, o circunflexo x, ou o B elevado a x na forma convencional, mas é a mesma coisa. Tá bom? Bom, olha só. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse A, o B e o x, eles são valores genéricos, né? Vamos pensar que eles são variáveis, tá certo? São variáveis. Então, pelo A, o B e o x serem variáveis, eles podem assumir qualquer valor. Tá? Então, no caso, ele está dando uma explicação de como se calcula o logaritmo, pensando que o a, b e o x são variáveis que podem assumir qualquer valor. Tá bom? Então, olha só, como é que se resolve um logaritmo, por exemplo? Como é que é o cálculo usual de um logaritmo? Está escrito aqui em vermelho, vocês podem ver aqui em vermelho. Logaritmo, já que é o log, a gente usa o log. Log de a, então a gente fala primeiro log de a, na base b. Pessoal, a base esse número, essa letra que está aqui pequenininho, esse B pequenininho, é onde se localiza a base. Então você vai escrever log, logo abaixo é um número pequenininho, vai ser a base desse logaritmo. Tudo bem? Então é log de A na base B. Tá bom? Isso vai ser igual a x. Então esse x é o resultado desse logaritmo, tá? Que a gente está procurando. Então como é que se calcula isso? Se somente C, que é esse tracinho aqui, essa flecha, como é que se calcula esse logaritmo de A na base B igual a x? O valor do x é o que a gente está procurando. Bom, vai ser a base, que é o B, porque base começa com B, então no exemplo fica B. Então é a base elevado a x, que é a resposta, tem que dar o A. Esse A é o logaritmo que a gente já tinha usado. Então é a base elevado à resposta, tecnicamente, vai ter que ser igual ao logaritmo que a gente está usando. Essa é a ideia. Então, é lógico que pela definição em si, que tem as variáveis, fica um pouco complicado da gente pensar. Mas assim, a gente vai colocar alguns exemplos para que se torne mais fácil a compreensão. Então, olha só, essa citação aqui também é do Manuel Paiva. Ele fala o seguinte: ó, o logaritmo está relacionado ao conceito de expoente de uma potência. Então, como diz aí na citação, o logaritmo ele é como se fosse um complemento de potência.
Não é o inverso, mas ele está relacionado à potência. Então, a potência, o que a gente tem numa potência? É base, o expoente, tem a potência em si, que é a resposta. É a mesma ideia do logaritmo. Também tem base, também tem expoente, enfim. Então, nós vamos calcular logaritmos através de uma potência. Tudo bem? É como se, vocês devem lembrar também, quando se faz aquela prova real, que se fazia a prova real para ver se realmente o resultado estava certo, é o logaritmo da potência, tecnicamente. Então, logaritmo e potência, eles têm uma relação muito grande, tá certo? Ambos têm uma relação muito grande. Olha só, vamos passar aqui o próximo. Eu tenho um exemplo aqui. Olha só o exemplo. 3 elevado a 4. Ou 3 elevado a 4. Se a gente pensar no 3 elevado a 4, quanto que dá a resposta? Dá 81, que está aqui. Ó. Vocês devem lembrar que 3 elevado a 4, ele é 3 vezes 3, ou seja, são 4 fatores do 3. Então é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 dá o 81, que está aí. Então, é uma potência, tá certo? 3 elevado a 4. Agora, essa escrita é a mesma coisa dessa daqui, ó. É a mesma coisa essas duas escritas. Só que uma está em potência e a outra está em logaritmo. Tudo bem? Como é que eu escrevo essa potência em logaritmo? Bom, é o log, que é o logaritmo, tá certo? É o log de 81, porque 81 é a resposta da potência. Então é o log de 81 na base 3. Por que base 3? Porque a base da potência aqui é 3. Tá certo? Então é na base 3 logaritmo. Tem que dar quanto? Bom, tem que dar o 4. Como é que eu sei que tem que dar 4? Porque eu sei, como que eu sei que esse logaritmo dá 4? Porque 3, que é a base elevada a 4, dá 81. Em outras palavras, no logaritmo, a gente está procurando um expoente, uma base elevada a um expoente que dê o logaritmo. Então, o 3 elevado a algum número que dá 81. Essa é a ideia. É 3 elevado a algum número que dá 81, que no caso é o 4. 4 é a resposta. Então, esse 4 aqui é o nosso x. Agora, voltando lá na analogia aqui do logaritmo, que é basicamente uma fórmula, o que seria o b? Esse b é a base, que no caso do exercício aqui é esse 3 que vocês estão vendo. O a é o 81, que é o logaritmo, 81. E o 4, esse 4 aqui seria o x, que está aqui. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Vamos passar aqui o próximo. Olha só. Olha só esse exemplo A. É o log de 25 na base 5. É o expoente de x da potência de base 5, tal que x elevado a 5, 5 elevado a x seja igual a 25. Pessoal, aqui ele já está transformando essa escrita em potência. Está aqui, ó. Tudo bem? Em potência. Lembre-se que isso aqui, além de ser uma potência, isso aqui é uma equação. Como é que eu sei que é uma equação? Primeiro porque tem igualdade e outra tem variável, que é a variável x. Como o x está no expoente, isso aqui é uma função exponencial, tá certo? Então a gente transformou o logaritmo numa função aqui exponencial, uma equação exponencial. Tudo bem? Então olha só, só para a gente conferir aqui a escrita, é log de 25, então a base é 5, então esse 5 elevado a algum número tem que dar o que está aqui no logaritmo, que é o 25. Então a base elevada a algum número, esse algum número eu não sei qual que é, então por isso que está representado como x, tem que ser igual a 25, tá bom? Tecnicamente a gente já associa o 5 elevado a que número dá o 25? 5 elevado a 1 dá 5, 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá o 25. Ou seja, o x ali ia ser 2, como está aqui na resposta. Então, olha só. A gente pode pensar dessa forma, ou então, 5 elevado a algum número que deu 25. Ou então a gente pode pensar em pegar o 5 e fazer a sua fatoração, né? Ou seja, escrever o 25 na base 5. Então, é escrever o 25 na base 5. Tá certo? Escrever na base 5 é colocar o 25, o 5 elevado a algum número que deu 25. Então aí você escreveu o 25 na base 5. Qual que é a ideia de escrever o 25 na base 5?
É porque do outro lado da equação, a base também é 5. Então, se eu tenho uma equação em que os dois membros têm a mesma base, eu consigo cancelar essas duas bases. Aí facilita muito o cálculo. Olha só. Eu coloquei as cores separadas para diferenciar os processos, tá? Então, aqui é vermelho, depois azul, vermelho e azul, mas é o mesmo cálculo, tá bom? Bom, aqui é a gente saiu ali do exercício. Agora aqui em azul, olha só, 5 elevado a x, é o que estava lá, igual a 5 ao quadrado. Então, o 25, eu já não coloquei mais 25, coloquei 5 ao quadrado. Por quê? Porque se eu deixar como 5 ao quadrado, você concorda que é a mesma base do outro? Aqui é a base 5, do outro lado também é a base 5. Eu consigo cancelar essas duas bases, porque são iguais. E a gente está numa equação. Uma base de um lado, uma base do outro. E são iguais. Então, o que acontece? Essas duas bases aqui, elas se anulam. Então, esse 5 e esse 5, que é as duas bases, elas se anulam automaticamente. E aí fica os expoentes, que é o x e o 2. Então, 2 igual a x, está aqui. Pessoal, 2 igual a x é a mesma coisa que x igual a 2, tá? A ordem ali não interfere. Você pode escrever 2 igual a x ou x igual a 2, dá no mesmo. Então, a resposta foi como a gente havia pensado. O 5 elevado a algum número que deu 25. É o 2. Então, x é igual a 2. Ou então, numa outra estratégia de cálculo, a gente pensa na ideia de pegar o 25, que está aqui, e transformar ele em uma base que está no outro membro da equação. No caso é o 5, então você tenta transformar ele na base 5. Essa estratégia que a gente está usando de mudança de base, ela é de extrema importância para logaritmo. Porque a ideia é deixar na mesma base para poder fazer anular uma base com a outra. Tudo bem? Olha só, aqui a resposta, portanto, log de 25 na base 5 é igual a 2. Certo? O log de 25 na base 5 é igual a 2. Bom, olha só o item B. É log de 1 sobre 32. E, pessoal, isso aqui é uma fração, tá? Lembre-se que toda fração é uma divisão. Então, é 1 sobre 32 na base 2. Então, você percebe que o 2 está aqui pequenininho, aqui na base, no lugar do B. O A seria o 1 sobre 32. Então, é o expoente x da potência de base 2, tal que esse 2 elevado a x, o 2 é a base, e o x é a resposta que a gente está procurando, é a variável, seja igual a 1 sobre 32, seja igual ao A. Então, é b elevado a x que tem que ser igual ao A. No caso, 2 elevado a x que seja igual a 1 sobre 32. Certo? Bom, como é que se calcula isso? É o mesmo processo do log de 25 que a gente tinha visto. É a mesma coisa. Funciona da mesma forma. Olha só. É a base elevada a x, então é 2 elevado a x, igual a 1 sobre 32. Certo? Lembre-se que a ideia é a gente pensar a base 2 elevada a algum número, 2 elevado a algum número que dê 1 sobre 32. Tudo bem? Quando de um outro lado você tem uma fração, então fica difícil a gente pensar o 2 elevado a algum número que dê 1 sobre 32. Então, a gente tem que lembrar de um outro processo também que faz parte aqui das frações, né? Lembre-se que quando... Eu vou passar aqui o próximo, porque aí fica mais fácil a explicação. Olha só esse item. Deixa eu colocar uma outra cor. Vou colocar um lilás aqui. Olha só esse aqui, ó. 2 elevado a menos 5. Isso aqui é uma propriedade de potência. O que acontece quando o expoente é negativo? No caso, que é 2 elevado a menos 5, o expoente é negativo, é menos 5. Como é que se calcula quando o expoente é negativo? Pessoal, muita gente acha que é só colocar o menos no final, mas não é. Esse número aqui ele é menor do que 1. 2 elevado a menos 5 é menor do que 1. Então, qual que é a ideia? Se o expoente é negativo, obrigatoriamente, tem que transformar em fração. Obrigatoriamente. Como é que transforma esse número em fração? Está aqui, ó, em azul. Está aqui. É 1 sobre 2 elevado a 5. Esse 1 que está no numerador, ele é uma unidade. Tá certo? E essa unidade, ela vai ser dividida por 2 elevado a 5, que está aqui. Lembrando que o 2 elevado a 5, agora o 5, ele é positivo, porque ele está numa fração. Tudo bem? Então, você deve pensar que é uma unidade
dividido pela potência positiva, com expoente positivo. Então, o 1 está aqui, ó. Você percebe que agora a gente está desenvolvendo isso, o 1 está aqui. Como é que desenvolve 2 elevado a 5? São 5 fatores do 2. Então, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Está aqui. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. E 16 vezes 2 dá 32. Então, qual que é a resposta? 1 sobre 32. Então, 2 elevado a menos 5 dá 1 sobre 32. Em outras palavras, 1 sobre 32 é a mesma coisa de 2 elevado a menos 5. Dá no mesmo. Só que um é uma potência com expoente negativo e o outro é uma fração. Mas é a mesma escrita, é o mesmo valor. Tudo bem? É a mesma escrita não, porque um é fração, o outro é potência, né, com expoente negativo. Mas é o mesmo valor. Dá no mesmo você falar os dois. Tudo bem? Então isso quer dizer que eu posso pegar esse 1 sobre 32 que está aqui e trocar ele por 2 elevado a menos 5. Que foi isso que eu fiz. Tudo bem? Qual que é a ideia de fazer essa troca? É porque do outro lado da equação eu tenho a base 2. Então a ideia é deixar a mesma base aqui no logaritmo. Tudo bem? Se deixar a mesma base, os dois números se cancelam. Então esse número aqui ele se anula com esse daqui. Aí o que, que sobra? Os expoentes. O x aqui e o menos 5 do lado. Tudo bem? Então qual que é a resposta? O logaritmo de 1 sobre 32 na base 2 dá menos 5, que o x é menos 5. Então, o que quer dizer aqui é que 2 elevado a menos 5, que é o b elevado a x, dá o a. 2 elevado a menos 5 dá 1 sobre 32, que a gente já tinha visto aqui embaixo. Tudo bem? O que acontece quando o expoente é negativo. Certo? Então você percebe que nesse caso que a ideia não é nem tanto a questão do cálculo em si. A ideia, o principal aqui é a gente tentar deixar na mesma base. Se deixar na mesma base, aí tudo bem. Como é que eu faço para deixar na mesma base? Bom, aí vem essa questão que a gente deve lembrar do expoente negativo, que 1 sobre 32 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 5. Tem que pensar na ideia de fatoração. Pegar, por exemplo, o 25. Pegar o 25 e fazer a fatoração dele, que vai dar 5 ao quadrado. Então a gente tem essas ideias que um número qualquer, a gente pode escrever ele de diversas formas. Uma das formas é escrever na forma de potência. Tá certo? Até mesmo para deixar na mesma base. Bom, olha só o C. É um pouco mais tranquilo o item C. Olha só, é logaritmo de 1 na base 3. Certo? Logaritmo de 1 na base 3. Vai dar um x qualquer, que é esse x aqui. A ideia é a gente pensar em qual é o x, né? Qual é o valor do x. Aqui ele já colocou na forma de potência, né? Uma equação com potência. 3 elevado a x igual a 1. Então, a pergunta é, como é que eu transformo esse 1 aqui na base 3? Essa é a estratégia para esse exercício. Como é que eu transformo o 1 em uma potência de base 3? É base 3 porque o outro lado é base 3, então a ideia é cancelar essas duas bases. Se a gente pensar, pessoal, o 1, a gente escreve 1 dessa forma. Só que foi como eu falei anteriormente, tem várias formas de escrever o mesmo número. Entende? Então, para escrever o 1 na base 3, a gente também consegue fazer isso. Então, olha só. Eu coloquei a resposta aqui. Aqui é o 3 elevado a x igual a 1. O 3 elevado a x continua, porque a ideia é transformar o 1 na base 3. E olha só aqui, ó. Como é que transforma o 1 na base 3? É o 3 elevado a 0. Como é que eu sei que é 3 elevado a 0? Aí a gente tem que pensar na ideia de propriedade das potências. Tem uma propriedade das potências que fala que qualquer número que é elevado a 0 sempre vai dar 1 obrigatoriamente. Então, se eu tenho uma potência e o expoente é 0, a resposta é 1. Dá 1. Então, por exemplo, para transformar 1 numa potência de base 3, 3 elevado a 0. E se não fosse 3, e se eu precisasse do 4, numa base 4? 4 elevado a 0, porque também dá 1. 100 elevado a 0 também dá 1. 1000 elevado a 0 também dá 1. O expoente 0, obrigatoriamente, tem que dar 1. Tá certo? Bom, você percebe que as bases são iguais. Então você corta esse 3 com esse 3, anula ambos as bases aqui se anulam, porque são iguais na equação. E aí o que sobra? Os expoentes. O x e o 0. A igualdade continua, tá, pessoal? A igualdade aqui continua.
Então, qual que é a resposta? X igual a zero, certo? Então, a resposta aqui é o x que a gente está procurando, que é igual a zero. Tudo bem? E faz sentido também, ó, porque a gente está procurando 3 elevado a algum número que dê 1. Essa é a pergunta aqui do logaritmo. 3 elevado a algum número que tenha 1 como resposta. O único número que pode ser elevado ali é o zero. 3 elevado a zero, que aí vai dar 1 consequentemente. Tudo bem? Olha só, ali está escrito, portanto, o log de 1 na base 3 é igual a zero. Está aqui para vocês. Ó. Log de 1 na base 3 é igual a zero, porque 3 elevado a zero dá 1. Tudo bem? É a base elevada a x dá o a. O b é 3, o a é 1 e o x é o zero. Tá bom? Olha só um outro. É log envolvendo raiz. Então, quando é raiz, a gente tem que ter usar uma outra estratégia. Não tão diferente, mas é usual também. Eu deixei essa imagem aqui para a gente pensar. Olha ssó. Está escrito assim, ó. Começa aqui, tá, pessoal? Eu vou mudar a cor aqui para a gente... Deixa eu colocar aqui um amarelo, talvez. Começa aqui. Então, como é que se lê isso? A ideia é a gente pensar na leitura primeiro, na leitura matemática do problema. E entender o que está sendo pedido para a gente fazer. Tá certo? Então, olha só. É log, que é o logaritmo, log, da raiz quinta do 7 ao quadrado na base 7. Vou até repetir. É log da raiz quinta de 7 ao quadrado na base 7. Certo? Lembrando que, como tem esse 5 aqui no índice, não é raiz quadrada, é uma raiz quinta. Só é raiz quadrada quando tem o 2 ou quando não tem o 2. Se não tiver nenhum número, é uma raiz quadrada, consequentemente. Mas se tiver qualquer outro número aqui, não é raiz quadrada. É uma raiz quinta que a gente está falando. Tá bom? Bom, qual que é a ideia? A gente até poderia pensar... a primeira coisa aqui... igual a x, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Então, o b é a base, que é 7. Esse aqui tudo é o a, que é a raiz. E o x é o x que está aqui. A primeira ideia da gente pensar é pegar esse 7 aqui, ó, 7 ao quadrado, e desenvolver, né? 7 ao quadrado é 7 vezes 7, coloco 49. Aí você até poderia pensar, mas a raiz quadrada de 49 é 7. Mas a gente não está numa raiz quadrada. Está numa raiz quinta, que é o número aqui. Raiz quinta de 49 não dá 7. Tudo bem? Então, a gente até poderia desenvolver 7 ao quadrado, dá 49. Ficaria ali dentro da raiz quinta. Só que, você percebe, olha só a base. A base é 7. Então, por que eu vou mudar o 7 que tem aqui, sendo que a base já é 7? Se eu fosse fazer a potência, 7 ao quadrado, eu ia ter um outro problema. Eu ia ter duas bases diferentes. Um é 7 e o outro 49. Eu tenho que transformar o 49 na base 7 de novo. Enfim. Lembre-se que a ideia do logaritmo é deixar na mesma base. Então não tem o porquê desenvolver esse 7 ao quadrado. Tá bom? Bom, olha só. Como é que se calcula o logaritmo? 7 elevado a x, que é o que está aqui, ó. 7 elevado a x é a base elevada à resposta, que é o expoente, igual a raiz, que é a raiz quinta do 7 ao quadrado. Raiz quinta do 7 ao quadrado. Tudo bem? Continuando aqui embaixo, pessoal, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Eu vou colocar em vermelho. Aqui, ó. Continua aqui. Bom, 7 elevado a x, somente copiei, tá? 7 elevado a x igual. Agora, a raiz, que foi feita uma mudança. A raiz. Lembre-se que a raiz quadrada, ou uma raiz cúbica, ou uma raiz quarta, uma raiz quinta, que é o caso, qualquer raiz, a gente pode transformar ela em potência. Lembre-se que raiz é o inverso de potência. E potência é o inverso de raiz, claro. Então, a gente consegue transformar a raiz numa potência, e a potência em raiz. Tudo bem? Como é que a gente faz isso? Bom, esse 7 que está aqui vai ser a base. Então, já ajuda muito, porque do outro lado também é 7. Ele é a base. O expoente aqui que vai ser o design da raiz. Pessoal, o expoente ele vai ser dado numa fração. Fração, você deve lembrar que a fração tem numerador e denominador. Esse numerador que está aqui, que vocês estão vendo, esse numerador, número de cima,
Ele é o 2, é o expoente que estava dentro da raiz. E o 5 daqui, ele é o índice, tá certo? Ele é o índice. Então, deixa eu até apagar aqui que ficou ocupando o espaço. Então, repetindo aqui, pessoal. Esse 2 do numerador, ele é o do expoente. E o denominador, ele é o índice da raiz. Então, o índice é 5, o numerador aqui também vai ser 5, o denominador. Ah, mas sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Se for para transformar uma raiz em potência, a potência vai ter um expoente fracionário, onde o numerador é o expoente e o denominador é o índice da raiz. Se não fosse 2 e 5, por exemplo, se fosse 7, uma raiz oitava do 7 elevado a 9, ia ser 7 elevado a 9 dividido por 8. O 8 é porque está fora da raiz aqui no índice, o 9 estava lá no expoente. Tá certo? Então essa é a ideia. Bom, olha só, lembre-se que as bases aqui agora são iguais, ajuda muito a base ser igual. Aí você anula um 7 com outro 7, eles se anulam, porque um está do lado de uma equação, o outro está do outro lado da equação. Pessoal, eles só se anulam porque estão lados opostos da equação. Se estivesse do mesmo lado, não dava para você sair cortando tudo. Tem que ter uma lógica para isso. Então, a equação é uma balança, então você tira de um lado, a mesma quantidade você tira do outro. Vai ter o mesmo peso. Isso é como se fosse um barco, né? A deriva ali, você tem que ter um equilíbrio entre os dois lados. Então, quando você tira de um lado, você tem que tirar do outro. É a mesma coisa aqui. Você tirou o 7, a base 7, você vai tirar a base 7 também para compensar. Tudo bem? Bom, aí o que sobra? O x, está aqui o x, que sobra os expoentes, né? O x, o igual a 2/5, que é a resposta do logaritmo. Então, a resposta do logaritmo é x igual a 2/5. É a resposta desse logaritmo aqui que a gente tinha calculado. Então você percebe que a ideia é a gente pensar em deixar na mesma base. O logaritmo é a ideia da gente pensar na mesma base. Ele é um complemento de potência, tá certo? Então deixar na mesma base ajuda muito na questão do cálculo. Tecnicamente, você usar a estratégia de deixar na mesma base já é 70% do cálculo de logaritmo, porque depois elas se anulam, aí vai sobrar os expoentes, enfim. Certo? Pessoal, aqui deixei algumas propriedades de logaritmo para a gente pensar. A primeira é que o a tem que ser maior que zero. Você deve lembrar que o a, no caso do último exercício que a gente viu, o a é aquela raiz quinta do 7 ao quadrado. Então esse é o a. Aquela posição ali tem que ser maior que zero. Tudo bem? Depois a gente vai até ver alguns exemplos. O b, que é a base. A base tem que ser maior que zero. Certo? Essa mesma base, ela nem tem que ser maior que zero, ela não pode ser 1. Ela tem que ser diferente de 1. Mesmo porque, gente, se a gente pensar no... Se for 1, se a gente colocar o 1 elevado a qualquer número, que é a base elevada a x, né? 1 elevado a qualquer número, sempre vai dar 1. Ou seja, eu nunca vou sair dali. Tudo bem? Se for 0, 0 elevado a qualquer número também vai dar 0. Ou seja, não tem como calcular se for a base 0 e se for a base 1. Por isso tem que ser maior que 0 e diferente de 1 essa base. Tudo bem? Bom, olha só. Logaritmo, aqui é um outro exemplo, uma outra propriedade, tá? Como é que você lê isso aqui? Ó? É logaritmo de menos 4 na base 2. Logaritmo de menos 4 na base 2. Certo? Como é que se calcula? Mesma coisa. É a base elevada a x igual a menos 4. É o que está aqui. Ó. 2, que é a base, elevada a x igual a menos 4. Só que isso é impossível da gente deixar na mesma base. Porque a ideia é a gente deixar na mesma base para poder se cancelarem essas bases, certo? Só que não dá para transformar o menos 4 numa potência de base 2 positivo. Você pode até pensar, mas tem o menos 2, né? Menos 2 talvez daria. Mas, pessoal, menos 2 elevado ao quadrado, menos com menos dá mais. Lembre-se da propriedade da multiplicação. Menos com menos dá mais. Então, não daria esse 2 aqui. Tá certo? Então, não tem como transformar um número negativo numa potência de base positiva. Percebe? Então, esse aqui é impossível de se fazer, porque não dá para deixar uma base positiva, permanecer ela uma base negativa, transformar ela em uma base positiva, uma potência. Certo?
Bom, olha só uma outra propriedade. Logaritmo de 2 na base 1. Tudo bem? Lembre-se que a base aqui, como foi dito aqui, a base tem que ser diferente de 1. Aqui está um exemplo de se fosse 1. O que aconteceria se fosse 1? Logaritmo de 2 na base 1 é um exemplo, tá? Como é que calcula logaritmo? É a base elevada a x, então 1 elevado a x igual a 2. Lembre-se que a ideia é a gente pensar em o 1 elevado a algum número, que vai dar 2. Até repetir aqui, ó, é 1 elevado a algum número que vai dar o 2. Lembre-se também da propriedade. Não dá para a gente pensar em algum número, 1 elevado a algum número que vai dar 2. Qualquer número que eu colocar ali no x, se eu multiplicar, vai dar 1 do mesmo jeito. 1 elevado a 10 dá 1, porque é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar 1. 1 elevado a 1000 dá 1. 1 elevado a 50 dá 1. Ou seja, qualquer número que eu colocar aqui no x, vai ser 1 elevado a esse número, vai dar 1. Porque a base é 1. É por isso que a base não pode ser 1. Porque se a base for 1, eu não consigo calcular. Porque não dá para sair daqui. Entende? Qualquer valor que você colocar no x, pode ser no x, esse x no expoente pode ser até negativo, fracionário. Qualquer número vai ser igual a 1. Tudo bem? Qualquer expoente. Então, nesse caso, é impossível de se fazer. Porque a base é 1 e a base sendo 1 não dá para sair dali. Tudo bem? Não dá para igualar essas duas bases aqui. Bom, pessoal, então eu finalizei aqui a nossa proposta sobre logaritmo. É uma introdução a logaritmo, tá bom? Então, revejam aí os exercícios, para a gente analisar os exercícios. Lembre-se que não é a ideia em si de cálculos assim muito extensos. Nesse caso de logaritmo, é mais uma questão de estratégia, de deixar na mesa base, para poder anular as bases na equação. Tudo bem? E aí sobra os expoentes, o expoente vai ser a resposta. Tudo bem, gente? Então, obrigado aí, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo, ter feito o estudo aí de logaritmo. E nós nos vemos numa próxima aula, no próximo encontro. Tá certo? Obrigado, até breve. Tchau, tchau.